Olá, mais uma vez nos reunimos para o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Hoje é a sessão de número 4 do ano de 2024, precisamente hoje, dia 31 de janeiro de 2024. Nós estamos estudando o capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que trata das reuniões e sociedades. E hoje o assunto que nós vamos tratar é assuntos de estudos. Esse é o tópico do dia de hoje. Então, o item 343 do Assuntos de Estudos, ele, ele inicia assim: a evocação de parentes e amigos ou de certas personagens célebres, com o fim de comparar as suas opiniões de além-túmulo com as que tinham em vida, são frequentemente dificuldades quanto a quando a conversação cai no campo das banalidades e futilidades. Aqui está como conservação, mas seguramente é conversação, né? Ou conversa. Então, conforme o tipo de assunto que a gente for tratar, nós temos que tomar cuidado, porque senão ele vai cair no campo das banalidades e futilidades, que vai deixar de ser sério, né? Porque nós estamos evocando espíritos, parentes, amigos, personagens célebres. Então, isso é importante, que a gente saiba o que vai tratar. Isso, ao longo do nosso estudo, a gente tem percebido isso. Kardec tem colocado isso, a importância de a gente levar a sério as reuniões, né? Então, quanto aos assuntos de estudos, tem que ser assim, né? Muitas pessoas pensam que o Livro dos Espíritos esgotou a série de questões de moral e filosofia. Isso é um engano, e por isso mesmo pode ser útil a indicação da fonte de que se pode tirar novos temas de estudo, por assim dizer, ilimitados. Então, nesse momento, Kardec estava no segundo dos 5 livros que são a estrutura, que são a base, que é o alicerce da doutrina espírita. Então, ele fala nesse livro, que é o segundo do livro anterior, que é o Livro dos Espíritos. Então, primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno e, finalmente, a Gênese. Com isso, ele formou 5 livros eh, que, que é o alicerce da doutrina espírita. Então, ele fala, não dá para esgotar o assunto. Tem pessoas que acham que só Kardec, quer dizer, os 5 livros de Kardec é o que basta para estudar, para conhecer e tal, e não aprende mais nada, não estuda mais nada. É um engano, porque sempre existem fontes dignas, né? Como ele fala assim, é, e por isso mesmo pode ser útil a indicação da fonte de que se pode tirar novos temas de estudo, por assim dizer, ilimitados. Então, nós vemos, por exemplo, em André Luiz, é uma fonte enorme de conhecimento, e ele é do lado científico. Nós vemos em outros autores como eles vêm a contribuir. E Chico Xavier, como médium, trouxe muitos livros, aí quase em torno de 450 livros durante sua vida, 450 livros, é livro pra caramba, dividir pelo número de anos que ele estudou, desculpa, que ele praticou a doutrina espírita, a mediunidade, tudo, que no tempo, desde o primeiro livro até o último, e nós vamos ver que é uma média por ano muito grande mesmo. Então, existem outras fontes, fontes seguras, fontes fidedignas, para a gente buscar entender melhor, ampliar melhor ou maior o nosso conhecimento. Se a evocação, esse é o item 344, se a evocação de homens ilustres, dos espíritos superiores, é bastante útil pelos ensinamentos que eles podem trazer, a dos espíritos vulgares não o é menos. Oh, mas Kardec, o que você está dizendo? Então, a gente pode também obter conhecimento não somente de espíritos superiores, mas de espíritos vulgares, né? Aí ele fala,
embora não possam eles resolver problemas de grande alcance. Pela sua própria inferioridade, eles mesmos se retratam, e quanto menor a distância que os separa de nós, mais podemos comparar a nossa própria situação com a deles, sem contar ainda que nos oferecem frequentemente aspectos característicos que são do mais alto interesse, como explicamos no item anterior. Nós estamos no 344, esse ele fala, conforme explicamos no número 281, ao tratar da utilidade das evocações particulares. Então, se a gente voltar lá no 281, nós vamos perceber isso, que realmente os espíritos atrasados ou inferiores, né, eles, eles têm o que nos ensinar. E tem mesmo. Nas reuniões mediúnicas, aqueles que assistem, participam, na verdade, né, de reuniões mediúnicas, vão concordar comigo. O quanto a gente aprende com espíritos em sofrimento, em dor, que tomaram a decisão incorreta. Nós aprendemos demais com eles. Por que estão sofrendo? Como é que foi que eles assim, feriram a lei, as leis divinas, né? As leis morais, enfim, nós aprendemos muito com os espíritos inferiores. É, portanto, uma inesgotável fonte de observações, ainda mesmo que evoquemos as criaturas que na vida presente nos ofereçam alguma particularidade no tocante ao seu gênero de morte, a idade, as suas boas ou más qualidades, a sua posição feliz ou desgraçada na Terra e, e aos seus hábitos, estado mental, etc. Então, todas as particularidades, né, dos espíritos, eles vêm nos ensinar, vêm nos mostrar algo que a gente vai aprender realmente. Tá? Então, é importante isso. Né? A gente vê que não é só com espírito superior, espírito elevado, que a gente aprende. A gente aprende também com as histórias, com a experiência de espíritos ainda atrasados. Com os espíritos elevados, o campo de estudo se amplia. Isso não tem dúvida, né? Além das questões psicológicas, que têm o seu limite, pode propor-lhes uma infinidade de questões morais sobre todas as situações da vida, a melhor conduta que se pode ter nesta ou naquela circunstância, sobre nossos deveres recíprocos, etc. O valor da instrução que se recebe sobre qualquer desses assuntos, moral, histórico, filosófico ou científico, depende inteiramente do estado do espírito que se interroga. Conforme ele se apresenta, a gente vai concluir. Então, nós temos que avaliar. Portanto, caberá a nós o julgamento. Desculpe, o item 345. Além das evocações propriamente ditas, as comunicações espontâneas oferecem uma infinidade de temas para estudos. Então, além das evocações ou das comunicações espontâneas, oferecem muitos temas para que a gente possa estudar. Nesses casos, temos apenas de esperar que os próprios espíritos coloquem as questões. Então, eles conduzem, eles oferecem aquilo que se vem estudar. Então, dá para perceber aqui que são assuntos de estudos, principalmente. Então, é isso que nós estamos falando aqui. As reuniões têm o interesse de ampliar o conhecimento, tem esse objetivo, né? Podemos, às vezes, apelar a um espírito determinado. Então, podemos chamar o espírito, podemos evocar o espírito. Ordinariamente, ou de início, né, porém, costuma-se esperar os que desejam apresentar-se e só frequentemente o fazem de maneira imprevista, coisa que eles trazem, não tem nada programado, nada agendado, nada feito de forma
que venha conduzir o espírito. Então, ele vem e trata de forma espontânea, imprevista. Essas comunicações podem proporcionar uma infinidade de questões para estudos. Então, ele não dá nenhum exemplo aqui, mas não precisa. Ele falou anteriormente aqui dos. Onde é que foi aqui? Deixa eu ver. Ele fala do. É, perdi aqui. Aqui. O valor da instrução que se recebe sobre qualquer desses assuntos moral, histórico, filosófico ou científico. Então, são temas desse tipo que a gente vai, que a gente vai ter contato, né, através desses espíritos. Devem ser comentadas cuidadosamente para que sejam analisadas todas as ideias que apresentam, verificando-se, então, se elas trazem um cunho de veracidade. Então, ao mesmo tempo que a gente vai propondo os assuntos, conforme as respostas, nós vamos avaliando, nós vamos verificando a veracidade. Isso é muito importante. Kardec sempre falou isso. Passa tudo pelo crivo da razão. Não aceita uma mentira no meio de um monte de verdades. É melhor refutar todas as 9 mentiras, verdades, do que aceitar uma mentira entre 10, né? Temas, assuntos, o que for. Esse exame feito com severidade, ser severo nisso. Realmente, Kardec sempre falou isso aí. Olha, sejam criteriosos. Cada tema, cada assunto, cada resposta, cada coisa que for trazida, tem que avaliar direitinho para não aceitar bobagens, né? Então, exame feito com severidade é a melhor garantia contra a intromissão de espíritos mistificadores. Eles estão ali na expectativa. Houve a possibilidade, nós escorregamos, começamos a dar valor para aquilo que não tem valor. Então, a gente vai acabar criando uma brecha para esses espíritos. Por isso mesmo, para a instrução de todos, pode-se dar conhecimento das comunicações obtidas também fora da reunião. Então, mesmo fora, vem uma ideia, tá, vamos levar para a próxima reunião. Temos, assim, como se vê, uma fonte inestancável, que não estanca, né? Que flui, de elementos altamente valiosos e instrutivos. Então, conforme o nosso comportamento, nós vamos estar fazendo a coisa certa ou errada. As atividades de cada sessão podem orientar-se da seguinte maneira. Então, Kardec sempre tem com ele trazer da forma mais didática possível como é que vai ser feito, ah, o, assim, como se discute, né? O que está se discutindo, como se estuda isso. Então, Kardec tem essa preocupação sempre, com essa didática, para que a gente aprenda e faça tudo conforme manda essa matriz, que é essa origem de como se deve fazer. Claro, tem centros, tem pessoas, tem grupos, sociedades espíritas que trabalham do jeito que eles acham que é melhor. Algum objetivo, algum resultado, certamente que tem, né? Não objetivo, mas resultado. Mas se seguir aquilo que Kardec nos orientou, então fica mais fácil, né? E tem uma padronização, né? Então, primeira atividade, leitura das comunicações espíritas obtidas na última sessão, passadas a limpo. Então, a reunião começa, então se fala da última. Olha, na última reunião teve isso, isso aqui e tal. Está tudo anotado aqui e eu fiz dessa maneira. Tudo bem? Todos concordam? Tal. Pronto. Analisou, leu, analisou as comunicações da última sessão. Comunicações espíritas, né? Segundo, assuntos diversos. Aí fala-se sobre correspondência, leitura das comunicações obtidas fora das sessões, relato de fatos que interessam ao espiritismo. Então, a preocupação dele aí está sendo tudo aquilo que a gente fizer, que a gente chegar à conclusão, tudo é para benefício do espiritismo.
Não é benefício próprio, não é de alguém especial, não. É do Espiritismo. Terceiro, matéria de estudo, ditados espontâneos, questões diversas e problemas morais a serem propostos aos espíritos, evocações. Então, tudo isso aí, que essa comunicação, a mediunidade ali, por exemplo, a reunião mediúnica, né, que possa acontecer, né, através das evocações dos espíritos, tudo vem esse material de estudo, né. A de número 4, análise, né, que é outra orientação, né, outra atividade. Exame crítico e analítico das diversas comunicações, discussão sobre os diversos problemas da ciência espírita. Então, é muito importante fazer essa análise, né? Essa, na verdade, deveria ser ó, mesclado com todos os itens anteriores e posteriores, né? Deveria ter mais uma aqui, que trata de outros temas, a menos que eu esteja enganado, né? 346. 347. Os grupos em formação, às vezes, ficam embaraçados pela falta de médiums. Isso é muito, assim, corriqueiro, né? Poxa, nossas reuniões não têm reuniões mediúnicas. Então, falta médium. Então, nós não temos como trabalhar isso. Então, não é problema, como ele fala aqui. Os médiuns são certamente elementos essenciais nas reuniões espíritas, claro, principalmente mediúnicas, né? Mas não são tão propriamente indispensáveis, e seria errôneo supor que na sua falta nada se tenha que fazer. E isso é uma verdade. Enquanto não tem médiuns, enquanto não tem grupos mediúnicos, então faz aquilo que existe. Tem muita coisa que fazer, muita coisa que estudar, muita coisa que compreender. E é um preparo para que, quando os médiuns vierem, que isso é batata, vem mesmo, né? Então, os médiuns começam a aparecer. Tem um centro espírita, olha, eu estou com problema, eu vejo coisa, eu sinto coisa, eu escuto coisa. Então, vamos saber o que, que é isso aí. Aí depois passa a fazer parte de grupos de estudo, tal, e aí vai. De repente, a casa está completa entre estudo, atividades caritativas e, e trabalhos mediúnicos. Não há dúvida que, numa reunião com o fim de fazer experimentações, não podem faltar os médiuns. É verdade, né? Ah, tem uma corrida de cavalo. Se não tem cavalo, não é uma corrida de cavalos, né? É qualquer outra coisa. Então, numa reunião mediúnica, tem que ter médium. Se não tem médium, é outro tipo de reunião, né? Então, não podem faltar os médiuns, né? Como não poderiam faltar músicos num concerto. Então, eu falei do cavalo aí, mas teve mais classe aí, né? Então, os músicos, se não tem músico, não tem concerto. Mas quando se visa ao estudo sério, existem muitos problemas úteis e proveitosos que podem ser tratados pelos membros da reunião. Então, tem muito assunto. Aliás, os grupos que contam com médiums podem acidentalmente perdê-los. E é uma verdade, né? E seria de lamentar se acreditasse em não ter mais o que fazer. Quando veio a Covid, se instalou no planeta, né, a Covid, as duas casas espíritas que nós tínhamos, que nós fazíamos parte em Las Vegas, acabou virando uma só, por falta de pessoas. As pessoas sumiram, desapareceram, incluindo médiums. Por que desapareceram? Se mudaram para outros estados, outras cidades. Então, houve uma debandada por conta de busca de emprego, de retorno para o país de origem, uma série de coisas. Os próprios espíritos podem, em certos períodos, deixá-los nessa situação a fim de ensiná-los a passar sem eles.
Então, os próprios espíritos podem fazer isso, suprimir a mediunidade, para que a gente perceba que tem outros temas a estudar, tão valiosos quanto aqueles que tratam da manifestação mediúnica. Diremos mais, que isso é mesmo necessário para o aproveitamento dos ensinos então recebidos, permitindo ao grupo dedicar um certo tempo a meditá-los. Quando a gente, quando a gente tem uma possibilidade de estudar e está estudando tudo, sempre é bom ter um momento de reclusão para que a gente possa pensar, raciocinar, buscar entender aquilo que nós estávamos estudando. Então, é muito importante isso também, né? Na falta de poetas e de oradores, as sociedades literárias leem e comentam as obras de autores antigos e modernos. Pronto, está ali, fazendo aquilo que durante o dia a dia não conseguiriam fazer. As sociedades religiosas promovem meditações sobre as escrituras. As sociedades espíritas devem fazer a mesma coisa e conseguirão grande proveito para o seu adiantamento ao promoverem conferências em que seja lido e comentado tudo o que possa ter relação com o Espiritismo, a favor ou contra. Dessa discussão, a que cada um dá a contribuição das suas próprias reflexões, saem os esclarecimentos que passam despercebidos numa leitura individual. Então, ele está mostrando aqui, né, a, a busca daquela pessoa que queria aprender e está aí. Vai aprender com os sem médiuns, com os sem trabalhos mediúnicos e vai fomentar o aprendizado através de outras obras, né? Ao lado das obras especiais, os jornais também contribuem com fatos, notícias, reportagens, relatos de virtudes ou de vícios que levantam graves problemas morais suscetíveis de serem resolvidos pelo Espiritismo. Uma guerra, por exemplo, a gente não sabe dela a menos que nós busquemos a informação através de jornais, do rádio, da TV e também é, da internet. Então, se a gente, nós temos que entender que faz parte de saber o que está acontecendo, né? Por que uma pessoa retornaria para o país de origem, né, e sem trazer nada, ou sem estudar nada, né? Então, nós buscamos, através dos meios de comunicação, aquilo que nós podemos e devemos trabalhar, né? Esse é um meio, esse é também um meio de se provar que ele se liga a todos os aspectos da vida social. Então, no nosso dia a dia, está presente aí, né? Sustentamos que uma sociedade espírita que organizasse o seu trabalho neste sentido, armando-se para isso dos materiais necessários, não encontraria muito tempo para se entregar às comunicações diretas com os espíritos ou dos espíritos. Então, se está atrás do estudo, atrás dos assuntos, esses que serão temas de estudo, acaba não tendo muito tempo para trabalhar mediunicamente, né? É por isso que chegamos à atenção dos grupos realmente sérios para esse ponto, dos grupos que desejam mais ardentemente instruir-se do que procurar um meio de fazer passar o tempo. Então, ele manda ver no item 207, né, que é o capítulo da formação dos médiuns, né, nesse mesmo livro. Bom, então, o que ele está fazendo aí é orientando, né, para que a gente possa instruir, que a gente possa se instruir, né? Isso é muito importante, que é a matéria-prima para a gente trabalhar, né? E esse foi para a gente, então, o nosso estudo. No dia 1º de fevereiro, nós vamos ter a sessão de número 5, né, do ano de 2024,
onde nós vamos tratar da rivalidade entre sociedades. E aí nós terminamos o capítulo 29, e mais uns 4 capítulos, talvez 5, que é, que é a finalização, que é o que falta para a gente finalizar o estudo do livro dos Médiuns. Então, esse era o nosso tema de hoje, isso que a gente tinha para falar, né, sobre assuntos de estudo, a importância que existe da gente poder fazer a nossa de, essa perseguição daquilo que é o, realmente o que é sério, assuntos que venham a contribuir com o crescimento espiritual do, dos participantes, daqueles que estão estudando, daqueles que trabalham mediunicamente ou não, aqueles que frequentam o centro, na verdade. Tá bom? Então, esse é o nosso tema. Eu agradeço muito a sua atenção por estar aqui conosco e peço a Jesus que abençoe a todos nós, vocês, nós, onde quer que estejamos, o que quer que estejamos fazendo, e possamos a cada dia melhorarmos o nosso nível moral para que a gente progrida como espíritos imortais que somos, que possamos ver da maneira que Jesus vê nós, com esse potencial daquilo que nós vamos poder ser um dia. Muito obrigado mais uma vez. Jesus abençoe a todos, todos nós.